luz dessa leitura. O pastor Anderson não está nessa manhã, porque o pastor Anderson está de viagem para a Argentina, a trabalho. E vai estar voltando, acho que terça-feira à noite, ou quarta de madrugada. Que Deus possa estar guardando o servo do Senhor nessa viagem de trabalho, em nome de Jesus. Se eu não me engano, ele está indo viajar hoje. Que Deus possa ter de misericórdia. Amém? Vamos lá, irmãos, todo mundo de revista aberta. Também abre a Bíblia já, deixa a sua Bíblia aberta no texto de Marcos capítulo 11, em nome de Jesus Cristo. Texto de Marcos capítulo 11, e quem tem a revista, deixa a revista aberta. Mas acompanhe pela Bíblia também, que nós vamos ler todo o texto de Marcos capítulo 11, pelo menos a primeira parte. Nós estaremos lendo os 11 versos do capítulo 11 de Marcos. O texto e o tema nessa manhã vai dizer a manifestação pública do servo em Jerusalém. Os irmãos que leram a revista vão entender que aqui é um cumprimento de uma profecia, no nome do Senhor. O texto áureo vai dizer, vamos ler todos? No 3? 1, 2, 3. Bendito o reino do nosso Pai, que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. A verdade aplicada, no 3, 1, 2, 3. Como o nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. Os objetivos da lição nesta manhã é destacar que a casa do Senhor é lugar de oração, ressaltar o zelo que o servo tinha pela casa do Senhor, mostrar que o servo é rei e o Messias. Esses 3 objetivos desta lição. Amém? Vamos, abre a sua Bíblia, pega a sua Bíblia no capítulo 11 de Marcos. Eu vou ler um verso, os irmãos lêem o verso seguinte, até o verso número 11, tá bom? Que são os textos de referências. A Bíblia, Marcos ele descreve, Mateus também está escrevendo, os evangelhos falam a respeito desse grande momento de Jesus. Está dizendo assim o verso 1. E logo que chegaram perto de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos. Verso 2, irmãos. Se alguém vos disser, por que fazes isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele, e logo os deixará trazer para cá. E um dos que estavam ali lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram, como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E os que iam adiante, e os que o seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E o verso 11 vai dizer, e entrou Jesus em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, e sendo já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Glória ao nome de Jesus Cristo. Os 3 tópicos dessa lição ele vai dizer dessa forma assim. O primeiro tópico, irmãos, ele vai dizer um evento que entraria para a história, é chegado o grande momento, o zelo do servo pelo templo. A introdução diz assim, veremos nessa lição que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava, não deixou de ir a Jerusalém, e lá, chegando,
continuou a proclamar sua mensagem de instrução, confronto, alerta e juízo, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. O ponto de partida, Jesus e sua entrada triunfal em Jerusalém. Ponto. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Zacarias 9, verso 9. Zacarias 9, verso 9. Acharam? Alguém pode ler para mim, por favor? Aqui nós vamos observar, irmãos, uma profecia relacionada à primeira vinda de Jesus, de Messias a Jerusalém. O que o judeu, a maior dificuldade do judeu de entender a função, vamos dizer assim, de Jesus em vir para resgatar o seu povo, é que a interpretação do judeu, ele entendia que Jesus vindo, ou seja, o Messias viria para resgatá-lo de forma ferrenha, ou seja, resgatá-lo de forma imediata, ou seja, dar a Israel a plena condições de ser uma nação soberana, destruindo os seus algozes, entre aspas. Então, por que a maior dificuldade do judeu entender que o Senhor Jesus, tanto que, por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 dos Filipenses, ele vai falar que ele renunciou ao seu trono de glória, fez-se semelhante ao homem, e vindo padecer a morte de cruz. O judeu, ele tem a interpretação que o Senhor, que o Messias Jesus, no caso, viria com toda a autoridade, um grande exército celestial, para destruir todos aqueles que se levantavam contra Israel. E a interpretação deles é não aceitar que Jesus Cristo ele viria como homem. Tanto que quando o texto que os irmãos nós lemos, Marcos, se você for ler Mateus, quando Jesus está se caminhando para Jerusalém, para entrar ao templo, eles entendiam, por isso que estavam toda aquela adoração, hosanas, bendito, adorando a Deus. Eles entendiam que naquele momento, a partir daquele momento, o povo seria resgatado e a autoridade romana sobre eles cairia. Por isso que quando você vai conversar com um judeu ainda não convertido, eles estão até hoje aguardando o Messias. Diante de todo o histórico bíblico, todos os históricos, os irmãos foram pegar a Bíblia desde o início, do tempo de Abraão, nos momentos do Egito, pós sair do Egito, as batalhas que Israel sempre teve, com todas as grandes potências da época, incluindo o momento cativeiro, quando Deus lhes proporciona após 70 anos, a libertação do cativeiro e retorna-se à reconstrução dos muros através de Neemias. O povo em todo o tempo, ele está aguardando então o Messias para livrar eles desse sofrimento. E a profecia, quando Isaías ele diz que Emanuel estaria, quando a profecia de Deus conosco, a presença de Deus através do Messias, eles interpretariam então que o Senhor na sua glória se manifestaria como Deus, e as nações ao verem esse Deus se renderiam, porque sabe-se de toda a história de vitória que Deus deu a Israel, lembrando-se sempre que Israel, irmãos, sempre nas suas grandes batalhas, muitas das vezes os exércitos eram bem numerosos, era o próprio Deus que dava a vitória a eles. Então, para o judeu, eles têm a interpretação, obviamente, eles servem um Deus, o único, Deus absoluto, um Deus poderoso, e contra esse Deus ninguém pode. E olhar e ver que Jesus veio em forma de homem, padeceu todo aquele sofrimento, foi tantas das vezes perseguidos, eles têm essa difícil interpretação de aceitar que aquele era Cristo, porque eles têm no decorrer da sua história toda, desde criança, lembrando que o judeu ele é ensinado pela lei, desde a sua tenridade, e conta-se toda a história do povo. Então eles crescem aprendendo
que o seu Deus jamais perde batalha. Só que eles entendem que todas as batalhas que Deus lhes proporciona, que eles viessem a vencer, teve momentos que o povo teve que reconhecer a soberania de Deus. E Deus, em tudo, Ele pelejou a favor de Israel, para proporcionar a Israel sempre vitória. Isso aí os textos bíblicos vão dizer. Os irmãos vão ler principalmente o texto de Juízes. O que Deus fazia? Deus pegava o povo e entregava na mão do adversário. O povo se arrependia, Deus levantava um para resgatar o povo. Então Deus a todo momento estava cumprindo com a sua promessa sobre Israel. E após a profecia de vinda do Messias, então o povo entendia-se que seria Jesus viria para de forma definitiva exterminar os adversários de Israel e Israel reinar soberano sobre todas as nações. Então para o judeu é difícil entender que Jesus veio e padeceu na cruz, se entregou à morte. Isso é muito difícil para quem tem um contexto histórico de ensinamento histórico na mente, de grandes guerras vencidas, com grandes exércitos. Profeta, simplesmente um profeta ouviu a voz do Senhor e mais de 185 mil soldados, com autorização dada por Deus, um anjo veio derrotar. Então, para o judeu entender que Jesus ele veio e padeceu na cruz do Calvário e foi levado à morte, isso é muito difícil. Então, quando eles estão vendo a profecia de Zacarias, que o Messias viria, é o momento que eles interpretam também, ou interpelam, que aquele momento era o momento da ascensão de Israel, para que Israel viesse a ser resgatado, o Império Romano, que era soberano, caísse e os judeus viessem sobressair diante da situação e passasse a ser observado e visto como uma grande potência. Os irmãos sabem aqui o contexto histórico de Israel, que Israel hoje, baseado no calendário atual, tem pouco mais de 70 anos de idade. Os irmãos sabem, né? Ele foi considerado uma nação, então por isso que eu falo, no calendário atual, ele foi considerado como uma nação agora em 1948 ou 7? 48, né? Então tem pouco mais de 70 anos de idade. É isso, né? Fazendo as contas. 1948 foi considerado uma nação. Porque existe toda essa fúria contra Israel, principalmente da parte dos muçulmanos. Porque existe toda essa batalha na faixa de Gaza, irmãos. Tudo isso com contexto religioso. Porque a Bíblia nos dá autonomia, a Bíblia nos deixa claro assim para nós orarmos por Jerusalém para que haja paz. Porque existe sobre essa terra, sobre este povo, uma grande promessa assim, de redenção. E cabe a nós, e porque há sempre a palavra que João próprio descreve no capítulo 1, que ele veio para os que eram seus, para quem? Para os judeus. Eles não receberam, eles não reconheceram Jesus como Salvador. Aí a Bíblia vai dizer que todo aquele que o recebeu, ele lhe deu o poder de ser o quê? Feitos filhos de Deus. Por isso que lá na frente, na conversão, isso aqui, irmãos, é para os irmãos entenderem a importância desse momento histórico na vida de Israel. Por isso que quando Paulo ele se converte, ele tem atrito com Pedro. E por isso que Paulo, quando ele se converte, os irmãos forem ler a carta aos Gálatas, ele coloca a disposição em agradar a Deus e não aos homens, por causa da contenda da circuncisão. Porque para o judeu nato, toda criança, 8º dia, devia ser o quê? Circuncidado. E ele olhar para um povo que ali, ele olhar para um povo que estava professando a fé em Jesus, e entender que aquele povo não seguia o seu rito religioso, irmãos, isso para eles era inaceitável. Mas isso que Jesus veio, quando há aquela paralisação, ou seja, de fala de 400 anos mais ou menos do Antigo Testamento ao início do cumprimento da promessa de Jesus no ventre de Maria, e após o nascimento de Jesus, quando Jesus já começa a instruir, a partir dos 30 anos de idade, leva toda a vontade de Deus aos homens, e o povo religioso passa a ver que realmente estava dando-se oportunidade a todos os pecadores, irmãos. Aí até no dia de hoje há uma grande guerra de aceitação da parte de um judeu nato. Aqueles que se converteram, eles interpretam obviamente aquilo que realmente a Bíblia diz, passam a entender porque foram tocados no íntimo de Jesus. Mas boa parte ainda não aceita e estão aguardando Jesus vindo dos céus para dar vitória para o povo. Só.
Sim, sim. Isso, grande glória. Por isso que o pastor Zé Carlos está falando é de grande valia. Por quê? Porque o muçulmano, eles entendem que o profeta Maomé, ele é o grande e absoluto profeta, até maior que Jesus. Porque existe essa contenda de interpretação, entendendo que o judeu, obviamente, entende-se que Jesus ele é apenas um profeta. Se você for pegar lá, irmãos, a parábola de Lucas, no capítulo 15, que fala do filho pródigo, nós temos lá a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Se você for evangelizar um muçulmano, preste atenção, ali vai dizer que o filho ele pega a sua herdade e sai da casa, não é isso? Ele gasta todos os seus haveres, tudo bem. Se você for evangelizar, ali existe uma desonra familiar, o muçulmano não aceita isso. Ele não aceita isso. Se um filho hoje, dentro de um lar muçulmano nato, se ele desonrar a sua casa, ele é excluído da família. Dependente de alguns casos, aqueles mais radicais, ele é até levado à morte. Então, para você explicar no evangelismo para um muçulmano que aquela interpretação ali está dizendo que há condições de todo ato errado, havendo arrependimento, ele se reconciliar na família, eles não aceitam. Quando vocês tiveram a oportunidade um dia de pesquisar ou de falar com qualquer muçulmano nato mesmo, onde toda a sua origem é muçulmana, e você ter a honra de falar desse texto do capítulo 15 e chegar no momento do filho que pega toda a sua herdade, sai de dentro da casa do pai para desonrar o pai, irmãos, tem que ter um grande cuidado em não ofender aquilo que eles acreditam. Porque se você for para um país de origem muçulmana evangelizar, isso aí serve até para quem, irmãos? Por isso que é bom para quem fala assim, eu quero fazer missões. Para fazer missões tem que saber o que está fazendo. Se você for em qualquer país muçulmano e tentar evangelizar através dos evangelhos de Jesus e chegar em determinados textos, aonde aquele texto para eles é uma ofensa, você imediatamente, se não for a plena misericórdia do Senhor Jesus estiver nesse momento, irmãos, você será levado a apedrejar ou levado à morte, de alguma forma. Porque eles não aceitam a desonra familiar. Pode falar, Marcos. Não, pode falar. Tem eu quero perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho que muitos cristãos têm muita dúvida a respeito disso. E às vezes até falta de. Se eu não souber responder, o pastor Zé Carlos responde, o Cristiano responde. E às vezes até falta de sabedoria para lidar com isso. E a pergunta é a seguinte: como um cristão, como ele deve evangelizar um judeu que é adepto do judaísmo? Então, primeira parte, aquilo que já foi falado, acho que pelo pastor Zé Carlos mesmo. O judeu, o que ele aprende? Qual que é a regra de fé dele? Baseada no quê? O que é a Torá? O que é a Torá? Não. O que é a Torá? A lei, que é o decálogo. A fé deles é baseada ali. Então, para você evangelizar não só os judeus, por isso que é importante a igreja, eu digo a igreja no total, não é só pastor, evangelista, não. Toda a igreja, membro, você levantou a mão, aceitou Jesus. Se você tem dentro do seu seio familiar, por exemplo, alguém adepto de uma religião ou de uma seita que seja, o primeiro passo para você ter condições de evangelizar essa pessoa é conhecer a fé dele. Você jamais deve impor a sua fé sem conhecer a fé da pessoa, irmãos. Isso só vai causar briga e desordem. Por quê? Primeiro passo, a pessoa, principalmente do judeu, ele é desde a tenra idade de criança, o menino a partir dos 5 anos de idade,
é introduzido a ele, irmãos, toda a lei. Toda a lei. Entre os 12 anos e os 13 anos, ele já é considerado apto para instruir a lei. Quando ele é falado para ele aquilo que Deus deu a Moisés, irmãos, é aquilo que os judeus têm e nós temos que seguir de exemplo. Porque a leitura e a dedicação em aprender as Escrituras. Um pai, quando ele vai pegar e ensinar ao filho, ele pega aquela criança, tira boa parte do dia, ensinar os primeiros passos. Depois ele pega aquela criança, entrega aquela criança nas mãos de um doutor da lei, para que aquela criança venha ter toda a interpretação que deve ser dita a eles através da Torá, da lei. Então, quando aquela criança está sendo ensinada, ela vai ler um exemplo. A lei vai dizer, não matarás. Aquela criança, ela ouve, não matarás. Tem toda a interpretação que eles interpretam daquilo que significa não matarás. Não cobiçarás a mulher, não fará isso. Então, aquela mensagem, ao entrar no ouvido daquela criança, faz com que aquela criança diariamente repita aquilo. Repita aquilo. Uma criança, o judeu, uma criança, quando ela está sendo introduzida a ela a lei, você vai ver que ela está andando, falando sozinha. Não, ela está repetindo a lei. Ela está repetindo a lei. Para aquilo entrar no coração dela e ela não jamais se esquecer aquilo. Voltando à pergunta do Marcos. Primeiro passo, eu entendo e assim eu aprendi. Um cristão, nós, conhecedores da fé bíblica, que cremos na graça e na crucificação de Jesus, e sabemos que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro ponto a evangelizar, irmãos, é conhecer a fé da pessoa. Porque jamais você deve querer tirar a força aqui. O próprio Jesus ensina claramente. Jesus, ele ensina claramente. Qual que era a maior indagação? Jesus, ele levava a palavra de mensagem de salvação, de amor a todos. O que preocupava os religiosos? E que tentava a todo momento causar, ou seja, arrumar um motivo para condenar Jesus naquele momento. Tentar e ouvir o que Jesus estava dizendo e pegar as palavras que Jesus estava falando, querer colocar contra a lei de Moisés. Então havia todo o tempo esse embate. Pelo contrário, Jesus, ele estava cumprindo a lei, mostrando que existia sim, até mesmo baseado na lei, a graça do Senhor, a graça salvífica, que é a graça da salvação. Quando você vai evangelizar um judeu, você chegar para ele assim e falar assim, ele crê que Deus é Deus, o único Deus. Só que ele não acredita que o Messias já veio. Então você tem que usar caminhos bíblicos demonstrando a ele que o Messias já veio. Mas não deturpando e jogando tudo que ele tem de aprendizado fora. Por quê? Porque se você chega na pessoa e querer já de forma imediata introduzir a palavra de Jesus e a pessoa não aceitar aquilo, irmãos, você cria uma barreira muito grande e você nunca mais vai ter condições de evangelizar essa pessoa. Mesma coisa, você vai evangelizar um testemunho de Jeová que desde a infância aprendeu dentro da igreja. Se você não souber falar com ele, ele nunca mais te dá atenção, entendeu? E tem que parar com essa mania que os irmãos têm assim, chama um testemunho de Jeová para orar, irmãos. Não é assim, entendeu? Isso não tem nada a ver com o evangelismo, entendeu? O evangelismo é você saber falar a palavra de Deus. E o que é? Leia o primeiro capítulo, Pedro capítulo 3, verso 15, o que a Bíblia vai dizer? Abre a Bíblia aí. 1 Pedro 3, verso 15. Alguém achou? 1 Pedro 3, verso 15. Não, 2 Pedro, então peraí, deixa eu ver. Pedro, né? Isso. 1 Pedro 3,15. Leia aí para mim, por favor. 1 Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a
Ou seja, responder como, irmãos? Com mansidão e temor. Qualquer um que vier indagar a razão, irmãos, da esperança, ou seja, a nossa fé que temos em nós, nós temos que estar pronto, apto para responder e responder com mansidão e temor. Então, o evangelizar, irmãos, não é uma guerra, não é dizer você vai para o inferno, você está condenado para o inferno, o que você tem feito na sua fé, isso daí vai te levar, não é isso, irmãos. É responder com mansidão e temor. Porque se eu não tiver mansidão e temor e ter a certeza que a minha fé em Jesus me leva para o céu, irmãos, eu vou me desesperar e não vou ter condições de evangelizar ninguém. Isso que o apóstolo Pedro está ensinando aqui em 1ª carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15. Isso é um verso, irmãos, que toda a igreja deve saber. Por quê? Perguntar para você assim, por exemplo, mas por que você tem tanta certeza? Primeiro passo, você tem que saber que você serve um Jesus, um Deus vivo e verdadeiro. E através da sua mansidão e do temor a esse Deus, você saber responder essa pessoa à indagação que ela tem feito. Aí sim, você abre um leque, um caminho para você introduzir o evangelismo de Jesus nessa pessoa. Mas sempre com mansidão. O evangelismo não é guerra, irmãos, tá bom? Você não vê, pelo contrário. Quando Pedro saca a espada para cortar a orelha de Malco, Jesus repreende ele e cura Malco. Então, o evangelho, irmãos, ele não é guerra. Entendeu? É isso que a igreja tem que entender. Sim, vamos abrir 2 pontos aqui. Isso aqui está dentro da lição. Por quê? Os judeus, ele queria que Jesus viesse em glória para resgatar o seu povo. Jesus, ele entrou no Jerusalém montado num jumento. Entendeu? Envia 2 homens, provavelmente João e Pedro, para pegar esse jumento. Um jumento novinho, que ninguém havia montado, conforme a profecia de Zacarias capítulo 9, verso de número 9. É levado até ele, coloca uma veste sobre o jumento, Jesus sobe em cima desse jumento. Esse jumento vai até direção ao templo, e Jesus em cima dele, e o povo adorando, acreditando que naquele momento aconteceria-se uma guerra e seria o povo resgatado. Não. Jesus a todo momento nos ensina. Ser cristão hoje, existem uns ensinamentos que eu sou contra. Pessoas falam assim, nós somos diferentes, irmãos, porém nós somos iguais. O que eu estou querendo dizer isso? Nós somos um povo diferente, por quê? Porque nós cremos realmente em Jesus. Mas nós somos iguais a qualquer pessoa. Quando eu digo iguais a qualquer pessoa, composta por sentimentos, desejos, entendeu? O que nos faz ter a certeza de combater alguns desejos facciosos ou pensamentos errôneos é a graça de Jesus. É o sangue da cruz do Calvário. Entendeu? Mas isso não me dá autonomia de eu apontar para esse ou para aquele e dizer assim que ele é o pior dos piores. Por quê? Eu volto a dizer algo que eu sempre digo. A graça nos permite ter aquilo que nós não merecemos. A misericórdia nos permite não ter aquilo que nós merecemos. O Evangelho é graça, o Evangelho é misericórdia. Então, se eu não estiver apto para ensinar a minha fé com mansidão, irmãos, é porque ainda eu não aprendi sobre o Evangelho. Entendeu? Eu não aprendi sobre o Evangelho. Isso seja você pregar para um homossexual, isso seja você para pregar para um viciado em droga, isso chega você para pregar para um casamento que o marido está traindo a esposa ou a esposa está traindo o marido, tudo com mansidão, entendeu? Porque quando Pedro nega Jesus, irmãos, Pedro ele fica desesperado. Quando Jesus ele ressuscita, ele cita o nome de Pedro de forma individual, chama também a Pedro, porque Jesus sabia o grande valor que Pedro tinha para a obra do Senhor. Ou seja, se nós formos olhar para qualquer uma das pessoas que vem errar e condenar, irmãos, nós estamos agindo de forma ignorante, sabendo que o Evangelho ele é sempre misericordioso. Porque quando o escritor aos Romanos ele vai escrever do amor de Jesus, o amor de Jesus o que ele nos constrange, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Fala do amor que nos constrange. A condenação, porque nenhuma condenação há, porque eu entendo que esse amor me faz ter forças para combater o eu que há em mim que me leva a fazer algo errado.
Por isso que não há nenhuma condenação que está em Cristo Jesus. Nós temos que ter essa, meu ponto de vista, não sou o dono da razão, é ter essa interpretação correta daquilo que a Bíblia está dizendo, a todo tempo. Porque se Jesus viesse para deturpar e destruir tudo, irmãos, destruir todo mundo, já teria acontecido, entendeu? Já teria acontecido. Então nós temos que ter essa visão plena do Evangelho de Jesus. Irmãos, tópico 1 vai dizer assim, ó, a entrada do servo em Jerusalém. Já falei sobre essa parte, só vou ler para nós não perdermos o foco. De acordo com Marcos, quando o servo de Deus se aproxima de Jerusalém, de Betfagé de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos até uma aldeia que estava em frente a eles. E disse que ao entrarem na cidade encontrariam preso um jumentinho ao qual não havia sido montado por ninguém. Jesus ordena aos seus discípulos que soltem e tragam o animal até ele. Disse ainda que se alguém perguntasse, os discípulos poderiam responder que o Senhor precisa dele. Não podemos esquecer que Jesus havia dito que em Jerusalém o Filho do Homem seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenariam à morte, e os entregariam aos gentios e escarneceriam dele, e açoitariam e cuspiram nele, e o matariam. Entretanto, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Aqui, irmãos, o ponto principal que os discípulos não entendiam, quando Jesus falava que ele iria o quê? Ser crucificado. Que ele iria, Jesus todo o tempo falava que ele seria entregue, seria crucificado. Porém, os discípulos não aceitavam isso, não entendiam, vamos se dizer assim. Porque ficaram desesperados quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, quando vieram prender Jesus. Ficaram desesperados. Uns fugiram, mas Jesus a todo momento ele veio e estava dizendo que ele seria entregue à mão dos homens. Isso que era esse combate de interpretação religiosa que é difícil para o judeu, ele se entregar à mão dos homens. Mas como um Deus todo-poderoso se entregaria a homens meros mortais? Como entender isso? É a graça, é o amor. Entendeu? É aquilo que João descreve depois no verso 16, do capítulo 3. Ele amou o mundo, nós falamos tanto ontem aqui no culto de Santa Ceia. Se entregou. Porque ninguém, ser humano nenhum, pode se juntar, se assim existir se assim existir, permita-se dizer, se houvesse todos os deuses do mundo, irmãos, nenhum deles é capaz de batalhar uma guerra contra o nosso Deus. Nenhum. E como aceitar um Deus todo-poderoso se entregar a homens, meros mortais? Ser chicoteado, colocar uma coroa de espinho, ser cuspido, ser xingado, arrastado. Como aceitar isso? Isso, irmãos, é difícil de interpretação para um judeu nato. E nós temos que ter condições de, através da Bíblia Sagrada, de orientar, usando os evangelhos, as cartas paulinas que nos instruem tanto, demonstrando que Jesus ele veio tanto para os judeus, como para os gregos, como para os gentios, como para os romanos, ou seja, ele veio para todos. Tanto que ele fala assim, vinde a mim, todos. Pode falar, irmã. Isso, só deixava com a parte das partes íntimas coberta aqui, entendeu? Isso, aqui, de início sim, isso, deixava. Aí, as pernas, as partes das pernas e as coisas, ficava tudo nu mesmo, entendeu? Isso. Porque assim, a condenação de Jesus foi uma condenação religiosa, entendeu? Simplesmente o romano cumpriu aquilo que os judeus posicionaram-se, que os religiosos, Anás, Caifás, todos eles ali se posicionaram contra, a favor da soltura de Barrabás, entendeu? E a condenação. Então Pilatos, quando entrega na mão deles, simplesmente é para o cumprimento da vontade deles, entendeu? Então se deixasse para o judeu, deixasse Jesus totalmente despido ali, aparecer até a parte íntima, seria uma afronta, um desrespeito, entendeu? Mas o castigo romano tinha que ficar assinado. Sim, tirava-se, porque no castigo romano é assim, açoitado pelos soldados romanos, mas lembrando que tinha os guardas dos templos também que acompanharam. Então, tanto esses religiosos, eles estavam tudo acompanhando de longe.
Só que ali pertencia a Roma. Então, o único que poderia levá-lo à crucificação, a autoridade maior, era Roma. Então, tanto que tem o centurião que depois reconhece. Obviamente, esse centurião, ele era o chefe da guarda naquele momento, que acompanhou todo o martírio de Jesus. Porque não poderia, dentro do Império Romano, vir qualquer outro, vamos poder dizer, os judeus ali, pegar e levá-lo à morte. Aí não, eles estariam indo contra Roma. Como se tratava de uma briga religiosa, entendeu? E para não, e como os obviamente tinha toda a vontade de Deus. Aquilo que o capítulo 53 de Isaías diz estava se cumprindo ali, que ele seria levado a matadouro como uma ovelha muda e não abriria a boca, entendeu? Pelos seus tosquiadores, seria açoitado, todo aquele martírio do capítulo 53 de Isaías. Isso era uma profecia que estava se cumprindo. Então houve toda como que eu posso falar? Toda a armação preparada pelos líderes religiosos judeus, alvoroçando o povo. Por isso que teve naquela, a quem soltais, Barrabás ou Jesus? Então o povo já estava todo alvoroçado, porque ali tinha a vontade de Deus naquele momento, para o cumprimento da profecia. Então quando o povo fala, solta Barrabás, crucifica-o, aí quando então Pilatos lava as mãos, entrega para que não houvesse um motim, ou seja, uma confusão em Roma, uma confusão ali naquela região por causa de um povo ali religioso que estava afurecido, querendo condenar Jesus de qualquer forma, porque entendia-se, foi colocado no coração de ambos, que Jesus queria ser Deus, ou seja, queria ser o Messias. Só que eles não entendiam que o Messias era um homem comum que seria entregue a homens pecadores, entendeu? Então, existe dentro de todo esse martírio que a lei autorizava, de Jesus ser crucificado, tudo, mas foi seguido alguns ritos religiosos também, entendeu? Mas o momento da ascensão, da crucificação, irmãos, é algo que nos chama muita atenção e nós devemos de forma contínua estar sempre meditando para não nos esquecermos. Tópico 1, 2, alguém lê? Sim. Tá certo, obrigado, Matheus. Vou lembrar assim, o Matheus lembrou, dia 7 de abril nós estaremos fazendo a Paixão de Cristo aqui. Todos os irmãos são convidados a participarem também. Tópico 1, 2, alguém lê para mim, por favor? Tópico 1, 3, alguém lê, irmão? Nós já falamos disso aqui, já vou antecipando o tópico 1, 3 agora, por favor. Ou seja, tudo aquilo, irmãos, que o texto está referindo, tudo isso está antecedendo a grande momento da crucificação de Jesus lá na frente. A crucificação de Jesus lá na frente. E entender que o servo, Jesus ele está aqui, o Marcos está colocando aqui, irmãos, e a revista fala desse trimestre, nessa situação. Está
pegando Jesus e colocando Jesus como servo. Porque ele veio para servir, entendeu? Não ser servido. Sabemos que quando Jesus vier novamente buscar a igreja, aí sim ele vai vir com toda a sua autoridade celestial, não mais para se render à vontade humana, mas sim que a sua vontade soberana seja manifestada diante de todos os homens, para que haja salvação a todos os homens. Obviamente, é o momento do arrebatamento da igreja, que seremos tirados deste mundo de pecado, de erros, de enganos, de tantas coisas ruins, e diante dele nós estaremos. E assim, por isso que a Bíblia fala que nós teremos um corpo transformado. Um corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. Por quê? Porque aí sim, fazendo isso, assim como ele é, nós o veremos. Porque essa carne humana aqui não é capaz, irmãos, de ver a glória que assim há diante dele, a glória que ele é. Imagine só, se você entrar num quarto escuro e acender ali uma lâmpada bem potente, você não vai conseguir olhar para aquela luz, vai ofuscar os seus olhos. Ou se você tentar olhar para o sol, você não vai conseguir. Você olha para o sol assim, daqui a pouco você começa a ver uma mancha vermelha. Por quê? O corpo humano não é preparado para essas grandes glórias. Imagine a glória do Senhor Jesus. Então, saber que um dia nós teremos um corpo que nos proporcionará vê-lo, irmãos, é algo magnífico, entendeu? É algo glorioso. Os irmãos perguntar assim: ah, pastor, como será? Eu não sei, irmãos. Eu sei que a Bíblia fala que nosso corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. E assim como ele é, nós o veremos. Entendeu? Agora, eu, na minha limitação humana, eu posso imaginar. Embora que o apóstolo ele escreve assim, aquilo que os olhos não viu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E é como que, tipo assim, a minha limitação, o meu pensamento, eu imagino até aqui. Só que não é isso, é além disso. É como se você imaginasse Jesus assim, irmão Cristiano. Imagina Jesus o ser mais resplandecente do universo. E não é assim, é acima disso. Entendeu? É assim que ele é. Então é isso que nós temos que entender, irmãos. E como ele é, nós não sabemos. Ainda que você leve a sua mente na mais limitação e imaginar que Jesus ele é, então Jesus ele não é isso, ele é acima disso. Entendeu? Que os olhos não viu e não subiu ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado em nós. Eu entendo que também isso significa que nós teremos a grande oportunidade de realmente conhecer como ele é. Então eu sou limitado em dizer que eu tenho condições de trazer aos irmãos um pouquinho do que Jesus é, que eu não tenho. Sei que ele é poderoso, a Bíblia diz que ele é maravilhoso, glorioso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, Deus é Deus. O tópico 2, irmãos, ele vai falar sobre o momento grande, ou seja, o grande momento, que é a chegada a Jerusalém. Assistindo que o servo ingressa em Jerusalém de maneira modesta, explico-me melhor. Ele não chegou montado num cavalo branco ou escoltado de diligências reais. Jesus entrou montado em um jumentinho, como podemos ver. Contudo, sua entrada humilde reduziu a atenção da multidão que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Marcos descreve em seu evangelho que muitas pessoas estendiam os seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Ainda podemos ler que tanto os que vinham à frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, de tal modo o Filho de Deus entrou na cidade de Jerusalém. O Filho de Deus montado num jumento, né? Imagine só, irmãos, montado no jumento. E esse jumento aqui eu posso até falar que ele não era petista não, irmãos. Graças a Deus. O Filho de Deus montado no jumento. Imagine só, Jesus grandioso. O que se espera hoje de uma pessoa? Olha o exemplo, irmãos, olha o exemplo de humildade. Humildade. Hoje o ser humano, quando tem uma condições melhor,
Ele vai comprar o quê? Primeira coisa, o melhor carro, não é? Isso é do ser humano, vai comprar um carro. Vai, chuta um carro no valor de 200 mil reais, embora tem carro de mais de milhões. Você põe um carro de 200 mil reais, já é um grande carro. Embora com alto o valor monetário hoje, os valores estão tudo elevados, mas põe um carro de 200 mil reais, é um ótimo carro. Uma pessoa para comprar um carro nesse valor, ela tem que ter condições. Porque senão vai comprar o carro agora, chegar em janeiro para pagar o IPVA, ela vai ter que vender o carro. Porque o IPVA de um carro desse aí está quanto? Mais ou menos 18 mil? Por aí, né, pastor? Né? Então, imagine só, senão você vai chegar a janeiro e você vai ter que vender o carro. Porque como você vai pagar o IPVA? Então, a pessoa, isso é do ser humano. É pecado a pessoa que tem condições, que tenha condições de comprar um carro desse valor? Não. Não é pecado. Entendeu? Não é. Mas a comparação que eu quero fazer, Jesus ele tem todo o poder, talvez de escolher o melhor cavalo. Quem conhece cavalo aí, fala uma raça de um cavalo. Eu não conheço. O pastor Zé Carlos que é fazendeiro, fala aí, pastor. Sim, mas tem um cavalo, mas tem uma raça, não tem? Então, e obviamente eu acredito que pelo menos os animais pertencentes à família real eram animais de grande porte, bem tratado, da melhor ração que tinha na época, assim eu posso dizer de uma forma bem limitada, o melhor alimento. Então era aqueles, porque se você for eu não sei se os irmãos já foram, se vocês forem na Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui na região onde eles têm a cavalaria, eu não lembro agora que bairro que é. Eu lembro que quando eu era adolescente nós jogávamos bola e ia jogar bola lá. De Guarulhos a gente ia lá. Irmãos, eu ficava admirado com aqueles cavalos, uns cavalos gigantes. Um cavalo gigante mesmo assim. Eu ficava admirado. A gente andava do lado assim, eles me levavam a gente para ver os cavalos lindo, tudo forte, gigante. Jesus ele tinha condições, irmãos, de pegar um cavalo, o melhor que tivesse ali na época. Mandasse os dois discípulos ir buscar esse tal, para olhar. Aí a hora que Jesus entrasse, chamaria-se mais atenção, porque você vê uma pessoa montada num jumento, e vê uma pessoa, é verdade, põe uma pessoa montada num jumento, que é um animal de menor estatura, e põe uma pessoa montada num cavalo desses aí, de porte grande, vai chamar mais atenção o quê? O cavalo do que a pessoa. Que deu a Amã, isso. Isso mesmo. Então o rei era um cavalo que chamava atenção. Um cavalo que quando chegava todo mundo sabia que era o cavalo do rei, não é? Imagine só, o povo vendo Jesus entrar em cima de um jumento. Dando glória ao jumento, não, dando glória a Deus. Hosana nas alturas. Louvando a Deus. Entendeu? O jumento ele foi um mero espectador da glória que seria manifestada. Ou seja, aquilo, irmãos, nada nos deve tirar a atenção da adoração a Deus. As coisas que eu venho obter, que eu venho ter para mim, não deve ser maior que a glória que eu dou a Ele. Entendeu? Tudo nós temos que ter condições de termos as melhores coisas terrestres. Sim, batalhe, trabalhe, estude para isso. Mas nada disso deve tirar a glória que pertence a Ele. O louvor e a glória sempre a Ele. Então, tudo nos dá a demonstração de humildade. O próprio Senhor Jesus, irmãos, em todas as suas ações, é um grande exemplo de humildade, irmãos, porque foi afrontado da forma que foi. E a Bíblia vai dizer que colocaram uma venda nos seus olhos e fizeram chacota com ele, que seria a Deus para ele adivinhar quem estava empurrando, quem estava batendo. Imagine só, todo o poder, se Jesus fizesse assim, ó, imagine só, Jesus fizesse assim, mas o amor, esse amor que eu não consigo interpretar, irmãos, o tal deste amor, que a Bíblia diz, que amor o mundo de tal maneira, irmãos, esse amor que eu sou limitado, eu não consigo interpretar,
Esse amor nos faz e nos fez estarmos aqui hoje. Demonstração de humildade. Demonstração de humildade. As pessoas, você vai conversar com um ateu, e as pessoas que não querem aceitar Jesus, irmãos, eles tentam distorcer aquilo que a Bíblia diz. Jesus, ele veio para os que eram seus não receberam, e tudo aquilo que recebeu, eles deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, ele preparou os céus, ou moradas, conforme está no Evangelho de João, capítulo 14, para nós, para todo aquele que nele crê, irmãos. Aquele que crê vai receber aquilo que Jesus preparou. Só que Deus, a Bíblia diz que ele é o início e o fim. Essa terra aqui que nós vivemos, ela é temporária. Vai chegar um momento que Deus, da mesma forma que lá em Gênesis capítulo 1, lá que nós vamos ler todo o momento da criação, que ele disse: haja, houve, faça-se, fez, criou-se, para que o homem viesse estar morando nela e dando condições da terra trabalhar, plantar, colher e se alimentar. Temos hoje, todo o pleno século XXI, toda a tecnologia. Isso Deus se baseado na criação do homem, na inteligência que Deus deu ao ser humano. Mas vai chegar o momento, assim como teve o início, vai chegar o momento que Deus vai exterminar isso aqui. E aqueles que se permaneceram fiéis e creram realmente no seu poder, irmãos, Ele tem nos preparado uma morada, entendeu? Um lugar que nós vamos ficar. O Espírito que volte a Deus e o deu. A carcaça, a carne, será lançada em terra, vai se decompor. E as pessoas, então, que não creram também terão um lugar para elas. Então, as pessoas, aquelas pessoas, eles querem culpar, e principalmente hoje a mídia usa assim, que Deus é esse, que para mim ir para o céu, eu tenho que fazer o que Ele quer. Não. Você não precisa fazer o que Ele quer. Você tem um livre-arbítrio. Ele deixou os caminhos. Faz esse caminho quem quiser. Entendeu? Faz esse caminho quem quiser. É a mesma coisa, eu tenho a minha casa. Mora minha esposa e meus filhos lá. Só que na minha casa entra quem eu quero. Entendeu? Não adianta você chegar no portão lá e bater palma e falar assim: eu vim almoçar aqui hoje. Não. Não é assim. Vim almoçar aqui hoje, não adianta. Vai almoçar na mesa comigo quem eu quiser. É assim, irmãos. É fácil de entender. Agora, se só na minha casa, um exemplo que eu estou dizendo, só na minha casa tem comida, tem fartura, tem paz, tem alegria, se fora dela não tem, e eu não lhe permitir estar dentro da minha casa porque você não segue os padrões para estar dentro da minha casa, então você vai viver onde não tem paz, não tem alegria, não tem fartura. É isso. Eu não sou obrigado a invadir, eu não sou obrigado a permitir alguém invadir a minha casa, sentar à mesa comigo, sem eu ter desejado ter essa pessoa comigo, porque ela não acredita nos meus princípios. É fácil. Se o Deus Todo-Poderoso cria um local nos céus, ou uns céus, moradas para a igreja fiel a Ele, isso não quer dizer que as pessoas que não creram nesse Deus Todo-Poderoso terão a mesma ascensão. Mas um lugar para elas vão ter. Entendeu? Aí é assim que é a realidade bíblica e facilidade de entendermos. E o Senhor Jesus nos dá essa humildade. O tópico 2.2 vai dizer assim, uma tarde que entraria para a história. Leia aí, Moedinho, para mim, por favor. Uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aquela imagem de Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou eles. Podemos observar que somente o evangelista Marcos escreve que acontecimento ocorrera ao entardecer. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo
Lê o tópico. Agora eu gostaria que alguém lesse, irmãos. Eu vou deixar o 2:3 para depois, tá? Por último. Alguém lesse para mim o tópico 3:1, por gentileza. Isso. Nós vamos ver o que aconteceu. Jesus, ao entrar em Jerusalém no final da tarde, depois Jesus retorna para Betânia, descansa, passa a noite e retorna no templo. Aí depois eu vou entrar na parte da figueira, porque foi antes da entrada do templo. Mas como nós estamos falando da entrada de Jerusalém, Jesus ele entra no templo. Quando ele entra no templo, o que Jesus se depara? Com um bando de mercadores. Mercadores no templo. Eu ia escrever um negócio aqui, mas as canetas aqui não está nenhuma escrevendo. Jesus se depara com um bando de mercadores. E o que esses mercadores estavam fazendo, esses religiosos? Usurpando do povo. Por quê? Você, na época do comparecimento ao templo, onde famílias iam anualmente para oferecer uma oferta a Deus, pegava-se a sua oferta, aquilo que você tinha de melhor, os que tinham poucas condições financeiras, levavam-se até as rolinhas, para sacrifício, em prol da família, de perdão dos pecados, uma adoração a Deus. Isso deveria ser tirado daquilo que a pessoa tinha na sua plantação, na sua criação e levado ao Senhor. O que os mercadores estavam fazendo da casa do Senhor, lugar de comércio? Pegavam-se a pessoa e estavam vendendo a oferta que seria direcionada ao templo. As pessoas vendiam, por exemplo, moedinho tinha que sacrificar a Deus em prol da sua casa, em prol da perdão dos seus pecados. Ele tinha que levar com ele um animal. Essas pessoas então chegavam até o templo, esses mercadores vinham o desejo da adoração daquela família e vendiam a elas um animal, a oferta que seria direcionada ao templo. Esses mercadores então usurpavam dessas pessoas para sacrificar. Quando Jesus viu aquilo, Jesus sentou o pau na barraca, irmãos. É assim, Jesus sentou o pau na barraca, porque a adoração, a casa do Senhor, que era um lugar de adoração, estava virando comércio, comércio desleal, comércio inaceitável, porque o povo deveria ir, se os irmãos forem ler no contexto bíblico, o povo deveria ir para a adoração ao Senhor, e chegavam lá e estavam fazendo de um comércio o local da adoração. E na casa do Senhor, ela não deve ser, as pessoas não devem ser inibidas, irmãos, a fazer da casa do Senhor comércio. A casa do Senhor é local de adoração. O texto vai dizer dessa forma, eu vou ler para os irmãos entenderem. O texto vai dizer assim, ó. E vieram a Jerusalém, entrando Jesus no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso do templo. E os ensinava dizendo: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a tendes feitos com covil de ladrões. E ouviram os escribas e os príncipes dos sacerdotes e buscavam ocasião para o matar, porque dele tinham medo, porquanto todo o povo estava admirado da sua doutrina, e como já era tarde, saiu da cidade. Ou seja, o povo, além de vender, vendiam os utensílios do templo, e vendiam,
e fazia com que o povo comprasse deles pombas ou alguns outros animais para o sacrifício. A casa do Senhor, irmão, nós temos que ter muito cuidado. A casa de Deus, isso aqui não tem nada a ver com venda de pastel, tá? Não tem nada a ver com venda de pastel, isso aí não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver o quê? Por exemplo, eu pego o púlpito e falo assim, irmãos, você venha para adorar. Qual o intuito de vir na igreja? Adorar. Adora a Deus. Você adora a Deus com o seu louvor, com o seu glória a Deus, com a sua oração, com a sua comunhão. Adora a Deus ouvindo a palavra. Vir na igreja é adorar, irmãos. Adorar quem? O pastor não. Adorar a Deus. E isso é de graça. Você não paga nada para vir aqui. Você vem de graça, você vem no momento que você tem condições de vir, na hora que você vem. Você pega 2 horas do seu tempo, 2 horas e meia, sentado aí ou em pé, adorando a Deus. Isso é adoração ao Senhor. Cada um adora de uma forma. Um chora, um grita, outro berra, outro rola, outro pula, outro dança. Está adorando a Deus. Isso, totalmente de graça, esse momento. Você está oferecendo o seu melhor para o Senhor. Eu não posso fazer você comprar dentro da casa do Senhor, lhe induzindo que o comprar é uma adoração a Deus. Ou que você vai ser abençoado, estipulando um valor que seja para que a sua adoração seja levada aos céus. Em qualquer coisa, irmãos. Por isso que eu sou contra, entenda o que eu vou dizer. Eu sou contra, não aceito, não vejo respaldo bíblico disso, das pessoas comprarem amuletos e pegar aquele amuleto e coloca em determinada coisa e fala assim, você vai ser abençoado, isso vai te proteger. Não, irmão, quem protege é Jesus, não é um amuleto, não. Até porque Deus ele não habita em templo feito por mão de homens. Por quê? Ele está dizendo o quê? Que ele habita no templo que ele fez, que somos nós. Eu não posso falar assim, vou vender essa caneta aqui, a caneta santa. A partir do momento que você colocar, irmã Elis, eu confundo Elis, perdão. Essa caneta no bolso da camisa do seu marido, nunca mais ele vai ficar sem serviço. Não, irmãos. Eu estou direcionando a glória que é a ele é uma caneta. Entendeu? Os irmãos já ouviram falar da tal da mezuzá? Já ouviram? Já não ouviram? Então, tem mezuzá que custa 300 pila, irmão. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado. A glória é a Deus. Eu não posso direcionar o poder e fazer de comércio. Isso é fazer comércio dentro da igreja. Eu fazer a pessoa entender que ela só é abençoada se ela comprar algo que eu estou vendendo dentro da igreja. Entendeu? E fazer daqueles amuletos algo de sorte na casa da pessoa. Irmão, e tem crente, se você for buscar, tem assembleano que faz isso. Entendeu? Isso é uma grande falha. Isso é porque a pessoa não crê na palavra de Deus. Entendeu? Não crê na palavra de Deus. É a mesma coisa, a rosa. Quem já foi na igreja universal? Eu não sei se hoje eles dão ainda, porque a rosa dá cara, mas eu não sei se eles dão, mas antigamente eles davam uma rosa. Eu sei porque quando eu era pequenininho, eu já fui na igreja universal com minha mãe, irmãos. E aí dava a rosa ungida, que deixava em cima da geladeira lá, ou em cima do móvel, e quando aquela rosa secava, estava chupando tudo o mal que tinha da casa. A rosa vai secar, irmão, porque se ela não estiver na terra, quem entende de rosa, ela vai secar. Aí o que fazia? Pegava aquela rosa, queimava ela. Então, é direcionar o poder que pertence a Deus a um objeto, irmãos. Um objeto, a rosa ungida. Obrigado, Júnior. Grão de feijão. O senhor comprou? O que? Irmãos, o que Jesus estava dizendo, quando Jesus fica indignado, por quê, irmãos? Isso, aí os irmãos falam assim, nossa, mas Jesus cobrava. Sim, Jesus cobrava, irmão. Jesus sentou o pau na barraca. Jesus chutou a barraca, colocou eles mesmo, chamou de ladrão.
Chamou de ladrão. Não é que Jesus falou assim, né? Não é interpretação errada não. Se você for buscar o texto original, é mais ferrenho ainda. Jesus ficou muito bravo, saiu chutando, empurrando todo mundo para fora. Não, chicote não, mas Jesus empurrou. Isso, os objetos, pegou assim as bancas que tinha os utensílios que era do templo, jogou tudo, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, sendo que a casa de meu pai é casa de oração. Porque aqui fala que, ó, se alguém apresentasse uma oferta não comprada no mercado do templo, ela era rejeitada. Isso. Pois o sacerdote logo iria mostrar o defeito do animal. E desse modo, o adorador era obrigado a trocá-lo no mercado do templo, onde o preço dos animais Eram mais caros. Isso. Para piorar as coisas, os animais eram rejeitados pelo sacerdote. Entravam numa espécie de reciclagem, sendo vendido para outro adorador e agora era perfeitamente assim. Então, por quê? Você pegava da pessoa e falava, não, Eles roubavam da pessoa na realidade. você não comprou aqui, isso aqui é rejeitado. Isso. Só que esse carro não falava então, depois E vendia para outro. Isso. Isso mesmo, e revendia. Vendia para outro que esse mesmo ia lá e era o golpe. O tal, sabe o tal do golpe? É isso, você levava a sua oferta era rejeitada, por quê? Porque não havia sido comprada dentro do comércio. Irmãos, a oferta, tá? comercializar esses animais, Pode. foi instituído também a moeda no templo. O dinheiro comum tinha que passar pelo câmbio ali praticado, onde o adorador era explorado. Ele era explorado porque ele só aceitava o dinheiro dali daquele mercado. Isso. Aí tinha o erro gravíssimo, que era o erro de não aceitar a oferta. É a mesma coisa, você traz aqui uma oferta, ó, essa é a minha oferta. Pastor, essa aqui é a oferta que eu estou entregando ao Senhor. Aí o pastor fala assim, não, essa oferta aqui Deus não vai aceitar não. Mas para você não sair daqui sem adorar a Deus, eu tenho essa daqui, ó, por R$1.000. Entendeu? É assim que estava funcionando. Essa daqui, ó, por R$1.000. Tá? Aí você compra essa daqui, aí sim, você vai ofertar a Deus, Deus vai receber. Aí eu pego essa outra oferta aqui que não, eu falei para você que não servia, aí vem o Edinho para ofertar. Essa oferta está aqui. Pastor, eu vim trazer a minha oferta para o senhor. Irmão, essa oferta não serve. Mas tem essa daqui, ó, R$2.000, Deus vai aceitar. A oferta que não servia do que o irmão trouxe para o pastor, serve para o irmão Edinho. Entendeu? Aí fazia da minha casa a casa de comércio. Aí Jesus senta na barraca, irmão, joga tudo no chão, repreende eles. Porque a casa de Deus, irmão, não deve ser feito comércio. Eu não tenho que pagar. Porque o sacrifício já foi na cruz do Calvário. A Bíblia diz que não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue inocente. Entendeu? Eu não vender na água? Vi. 1 litro. Isso é da. É verdade. Isso é do ser humano, irmão. O ser humano, infelizmente, tem esse lado muito escuro, muito ruim. Por isso que a Bíblia diz que existe uma batalha constante. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas existe uma batalha espiritual. Se nós não estivermos em constante oração, consagrando a Deus, irmão, se você puder pelo menos uma vez no mês, você não precisa fazer todo dia, toda semana. Eu aconselho você, pelo menos uma vez no mês, tira um dia de jejum, irmãos. Pelo menos uma vez no mês. Ninguém precisa saber, você não precisa vir aqui e falar assim, irmão, eu jejum 40 dias, sendo que o mês só tem 30. Entendeu? É verdade. Eu jejum 40 dias todo mês. Todo mês eu jejum 40 dias. E o mês só tem 30, ou quando é fevereiro só tem 28 ou 29, de 4 em 4. Pode ser contado ao contrário, mas não precisa nada disso. Mas se os irmãos, quem pode, da saúde, irmãos, pelo menos uma vez no mês, tira um dia da semana, que você sabe que aquele dia da semana é o dia que você está mais tranquilo. Jejum ali. Você acordou 6 horas da manhã, não consigo ficar até meio-dia sem comer, acordou 6 horas para trabalhar, fica ali até umas 10 horas, entendeu? Entregando a Deus, orando,
Deu 10 horas, vai no banheiro se estiver na empresa, ou na sua mesa de trabalho, curve a sua cabeça, fale com Deus, entregue a Deus. Pelo menos uma vez no mês. Quem puder, faça isso. Porque o jejum ele é algo de nós estarmos renunciando à nossa carne e entregando, obviamente, a Deus a nossa adoração. Uma adoração a Deus. Mas quem puder, aquele, obviamente, que tem condições de jejuar toda semana ou 2 vezes por semana, faça também glória ao Senhor. Isso também não quer dizer que você é mais santo que o outro que não faça, irmãos. Mas o que vale é da sinceridade do momento da oferta sua a Deus, da sua adoração. Se você puder, pelo menos uma vez no mês, faça isso. Eu ouvia muito, eu tinha um costume de ouvir muito. Eu falei isso porque, irmãos, é verdade. Por isso que existe os usurpadores da fé, ou seja, os enganadores. Eu tinha um costume de dormir, hoje não, mas antigamente, uns 5 anos atrás, eu tinha o costume de dormir ouvindo rádio, programação de rádio na Musical FM à noite. Eu ouvia, chegava da igreja, orava, lia a Bíblia, ligava o rádio e ficava ouvindo, toda noite. Aí a casa que eu morava, a região, só funcionava musical também. Aí eu ouvia toda noite. Aí tinha um irmão, ele falava assim: irmãos, eu vou fazer um propósito de oração, vou fazer um propósito de jejum, vou jejuar para os irmãos que nos ajudarem, eu vou fazer 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, 40 dias de jejum. Eu falo, tudo bem, amém. Comecei a ouvir. Só que eu ouvi, magicamente, esse irmão um ano. E ele estava, todo mês ele falava que ia fazer 40 dias de jejum, irmãos. 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, 40 dias de jejum, 40 dias de jejum. E eu pensava que esse irmão ele era magrinho, não era, irmão. Depois eu vi ele num vídeo, ele era gordão. Porque ele não come. Como que você faz? Se você fazer todo mês, toda vez 40 dias de jejum, vai acabar, você não vai comer. Entendeu? E se você for um jejum de 12 horas, que seja das 6 às 6, você só vai comer à noite, geralmente no horário do culto, você vai comer rapidinho. Mas ele era gordinho. É verdade. Eu falo assim, nada contra. Então. Aí ele fala, sabe? Aí toda a programação, só que ele era bem fortinho. Eu falei, amém, tudo bem, Deus abençoe. Do jejum. Entendeu? Igual eles falam assim, eu jejuo. Não jejuo todo dia, irmãos. Entendeu? Porque assim, o jejum, obviamente, como eu falo, o jejum, você ficar sem comer durante muito tempo, se você tem um problema de saúde, irmãos, você vai passar mal, entendeu? Você não pode também sacrificar a sua carne, que é o tempo da adoração. Tem que ter esse cuidado. Pessoas que jejuam, irmãos, se você toma aquele remédio receitado pelo médico, de pressão ou de diabetes, não deixe de tomar o remédio, irmãos, tá bom? Eu vou jejuar pela fé, Deus vai me curar. Vai mesmo, porque você vai morrer, no dia seguinte nós vamos, aí você vai estar curado, definitivamente. Por isso que eu falo, é fé. Deus cura, Deus cura. O bispo Samuel Ferreira, depois vocês dão no Google lá, entrevista do bispo Samuel Ferreira com o pastor César Cavalcante. Depois lá, na sua casa, assista. Bispo Samuel Ferreira, para quem não sabe, vou falar porque ele falou isso na entrevista, naquele papo de amigo que tem. Ele dorme por noite. Quando ele dorme bem, 4 horas. 4 horas. Entendeu? Ele falou lá, irmãos, uma palavra do motorista de carro, de Mercedes, ele falou assim, não, ele falou na igreja de Osasco. Ele falou assim, ele chegou de Mercedes. Isso. E aí eu sempre falo, porque ele está falando que anda muito, Isso. anda muito, tal. Aí ele falou assim, eu durmo 3 horas só por noite, e da base de remédio. Isso mesmo. Ele falou. E ele fala assim na entrevista, irmãos, quando eu durmo bem, eu durmo 4 horas por noite, mas eu preciso tomar remédio. Aí os irmãos falam assim, perguntam para o pastor, mas o senhor é homem de Deus, por que você não ora? Eu falei, irmãos, eu oro, mas Deus não quis me curar ainda. Eu oro todo dia. Enquanto Deus não me permita alcançar a graça da cura, eu preciso tomar, porque se eu não tomar o remédio, irmão, eu não durmo. E o que acontece? Ele vai dormir, um exemplo, meia-noite, 3 horas da manhã ele acorda, ele está cheio de coisa na cabeça dele. Sabe o que ele faz? Ele liga para os pastores presentes tudinho, quando ele quer. Ele tem um assunto para resolver com o pastor Dilma dos Santos. Ele liga 3 horas da manhã para o pastor Dilma dos Santos. Se ele tem um assunto para resolver com o pastor Deorado de Andrade, lá de São Mateus, esses campos grandão, ele liga de madrugada para eles, irmãos.
porque ele não dorme. Ele não dorme. Isso aí ele fala claramente. Ah, o senhor ora, ele ora. Só que ele falou assim, irmão, só que Deus ainda não quis me curar. E eu preciso descansar, senão eu vou ter o próprio médico falou, se você não conseguir dormir pelo menos de 2 a 3 horas por dia, você vai acabar tendo um colapso, vai travar tudo, você não vai. Então, para ele dormir, relaxar, esquecer o mundo, ele toma remédio para deitar e descansar pelo menos nesse tempinho. Fala, irmã Irene. Sim. Sem problema, irmã. Pode fazer o jejum e tomar o remédio. Sem problema. Tá bom? Pode fazer o jejum e tomar o remédio. Isso. Pode fazer o jejum e tomar o remédio tranquilo. Tá? Não deixe de tomar o seu remédio. É verdade, mano. Só para a senhora ter uma ideia, essa semana eu tive, acho que a minha pressão caiu. Fazia tempo que eu não sentia isso. De madrugada, eu fui dormir, orei para dormir. Quando foi 1h da manhã, eu acordei com o meu corpo, porque quando eu tenho pressão alta, minha cabeça, o primeiro sintoma é dor de cabeça. Eu sinto dor de cabeça, ou seja, minha pressão está alta. Se eu for medir, a minha pressão está alta. Só que eu não tomo remédio, mas eu não faço acompanhamento. Só que eu sei que está alta porque eu sinto dor de cabeça. Aí eu já tive queda de pressão. Quando eu tenho queda de pressão, o meu corpo formiga, entendeu? Eu acordei de madrugada com um corpo formigando mesmo, a minha língua meio pesada assim, eu tinha queda de pressão. Aí eu não tomo remédio também, sou bem dizer, não é porque você não toma, é porque eu não fui no médico, eu não tomo. Eu sei porque eu já fui medir pressão, ou estava alta ou estava baixa, então por isso os sintomas eu acabei aprendendo. Aí o que eu fiz? Então eu sabia que era pressão baixa, eu estava meu corpo formigando, uma moleza, eu falei para aquela assim, eu não estou passando bem não. Aí eu abri a geladeira, ela tinha um sal grosso. Eu peguei o sal grosso, coloquei na língua, peguei um pouquinho de água e tomei, entendeu? Aí depois eu percebi que foi melhorando, só que eu estou falando isso por quê? Porque eu tinha feito um propósito de jejum, eu ia jejuar, entendeu? Eu ia fazer um propósito de jejum, estou falando hoje porque passou, foi essa semana, eu tinha um propósito de jejum, eu ia jejuar, então eu fiz isso, eu tomei um pouquinho de água, sarei e durante o dia eu fiz o meu jejum normal, até o horário que eu costumo fazer, normal, e fiz. Então se a senhora tiver que tomar a sua medicação, toma em paz, entendeu? Não cria fantasma não, que Deus vai fazer, entendeu? Não, sim, mas de cada um. Eu estou dizendo assim, eu não estou falando que se a irmã tomar, Deus não está recebendo, não é isso, porque eu não posso falar assim, não toma, a água, entendeu? Não quer dizer, tomando água. Irmãos, vamos correr aqui. Mas você fala que isso é em que parte de Daniel? Os 3 anos lá que a turma fala assim, vou fazer jejum de legume. Quanto tempo o povo ficou comendo legume? Não, lá do comecinho lá. Quanto tempo que eles se apresentaram até do chamado de Ananias, Misael, Azarias e Daniel, quando foi separado 3 anos, irmãos. A turma fala assim, eu vou fazer jejum de legumes de Daniel, mas são 3 anos comendo legume. Entendeu? Até se apresentar, porque foi assim, quando foi para oferecer o banquete, eles renunciaram, após 10 dias, sim, o copeiro do rei lá, o servo do rei foi até eles e viu, após 10 dias, o semblante deles era diferente. Mas do momento que chamou até se apresentar diante de Nabucodonosor, foram 3 anos, irmãos. Entendeu? Ele só comendo legume. Eles fizeram, o Daniel fez esse propósito, irmãos, isso aí que tem que ser bem claro para os irmãos falarem assim, vou fazer o jejum. Porque o Daniel fez o propósito seguinte, permita-nos que só comemos legumes e tomemos água, para não nos desbanjar nos manjares do rei, porque era um alimento sacrificado aos ídolos babilônicos. Aí a preocupação desse servo do rei era o quê? Que então ele fez um propósito, que durante 10 dias ele viria o semblante de ambos. Daniel, então, e os seus amigos foram obedientes a Deus, comeram o legume. Quando ele viu, passou-se os 10 dias, se eu não estou enganado, é os 10 dias. E ele voltou a ver eles, viu que o semblante deles era melhor
do que o semblante daqueles que estavam tomando vinho, comendo leitão, comendo isso, comendo os manjares do rei, entendeu? Só que até a apresentação diante de Nabucodonosor foi 3 anos, tá? Foi 3 anos. Não, era isso, com os manjares do rei. Porque ele sabia que aqueles alimentos, a cultura babilônica é assim, todo o alimento, a bastância alimentar é apresentada a Marduk, entendeu? Que é o rei soberano deles. Todo o alimento, as plantas, tudo isso era... Então, Daniel então pega isso, que é a carne, que é a bastante que eles consideram o vinho, a carne, essas comidas. Então, Daniel então ele se abstém disso, do sacrifício. Sim. Então, é que assim, ó, as pessoas interpretam muito eu sou bem, como eu sou bem, como que eu posso falar? Fugiu a palavra agora. Não, eu sou assim, eu sou do crente antigo, irmãos. Para mim, jejum é não comer comida e tomar água. E não tomar água. Entendeu? Aí tem essas intermitências. Isso, abstenção total do alimento. Aí porque eles usam essa ideologia. Tem pessoas que só tomam Coca-Cola, por exemplo, não é? O único refrigerante que toma é Coca-Cola, né? Irmão, então você vai sacrificar aquilo que você mais gosta. Você vai ficar 1 mês sem tomar Coca-Cola. Só que aí você toma Fanta laranja, Fanta uva, toma Sprite, toma Suquita, toma Pepsi, toma Tubaína, entendeu? Você só não vai tomar Coca-Cola. Aí você vai se viciar no outro. Não, mas tudo bem, mas eu falo assim, só ideologia, mas eu não... Tá. Aí fala assim, esse mês nós vamos fazer o mês do jejum do feijão. Nós não vamos comer feijão. Se você fala assim, pastor, você não vai fazer o mês de jejum, eu fico 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não ligo para feijão. O feijão que eu como, assim, se a Kelly fizer um feijão fresquinho hoje, eu como, amanhã eu já não como. Entendeu? Eu faço. Entendeu? Então, eu volto a dizer, pastor Daniel, qual o jejum que você prefere? Irmãos, não come nada e não bebe água. É 4 horas de jejum? 4 horas de jejum. É 6 horas de jejum? 6 horas de jejum. Entendeu? Aí vai muito da disposição das pessoas fazer, porque na saúde acaba sendo uma dieta. Você ficar tomando, você fazer jejum de refrigerante é bom, para a saúde é bom, o físico é bom. Entendeu? Você não deixar comer carne vermelha, para o físico é bom. Entendeu? Para o intestino, porque a carne vermelha, para quem não sabe, é a que demora mais para se decompor dentro do intestino humano. Diferente da carne de porco, da carne de frango. Então, a carne vermelha ela demora bem mais tempo. Você come o bife hoje, o feijão, o arroz já foi, mas a carne está lá ainda. Entendeu? Então ela demora. É bom para a saúde isso. Algumas coisas é bom para a saúde. Nós temos que cuidar do corpo. Mas eu entendo que nós não devemos usar isso como regra de fé. Respondendo a sua pergunta, dos legumes, eles baseiam-se nesse texto. Aí eles usam-se esses textos do legume junto com a oração, acho que do capítulo 9 e o capítulo 10, de 21 dias de oração, para fazer 21 dias de jejum. Eles misturam uma coisa no outro, entendeu? Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aí nós temos que pegar a Bíblia, aquilo que a Bíblia está dizendo. Aí é perigoso. Toda adoração não deve ser... o mantra, isso. Acaba barganhando, né? Irmão, só para a gente encerrar, eu quero ler um texto aqui bem fácil, bem gostoso, que eu deixei por último. Depois a gente lê a conclusão, tá? O tópico 2.3 vai falar da figueira. A cronologia de Deus deu-se dessa forma. Jesus ele vai montado no jumento pro templo, no final da tarde. Acontece todo momento após preparação para a Páscoa. Hosanas a Deus, hosanas. Aí Jesus retorna para Betânia.
descansa. No dia seguinte, Jesus retorna para o templo, que seria o momento do sacrifício. No decorrer do caminho, Jesus se depara com uma figueira. Os irmãos lerem o texto, a cronologia do texto é dessa forma. Jesus ele se depara com a figueira. E essa figueira é uma figueira infrutífera. Só que ela estava abastada de folhas. Ela não estava só os galhos secos. Ela tinha abastada de folhas. Não sei a sua copa. Eu não sei quantos metros tem uma figueira, não sei. Mas ela é uma árvore visivelmente chamativa. É como se você vê sabe quem? Aquelas mangas, você vê aquelas mangueiras e fala assim, deve ter umas mangas. Aí você chega lá, não tem, só tem folha e árvore, e você não acha uma bendita de uma manga ali. Semelhante, Jesus viu então o quê? Por que esse texto se depara junto com a volta de Jesus ao templo? Faz alusão, irmãos, aos sacerdotes, faz alusão aos religiosos que estavam enganando o povo, porque o povo via aqueles homens como santos homens de Deus, diante do seu posicionamento, mas na realidade eles não davam fruto nenhum, só enganavam as pessoas. Tanto que Jesus lança uma palavra dura sobre essa figueira. Ela estava de forma visual, chamando a atenção, mas a responsabilidade que ela tinha de dar o fruto, ela não cumpria. Porque Jesus, quando vai procurar o fruto, não tem. Assim eram os religiosos naquele momento. E a cena depois, quando Jesus entra ao templo e se depara com aquela cena do povo sendo enganado, onde estavam vendendo o sacrifício, e o povo sendo tirado do povo a oferta que o povo estava levando para entregar. E Jesus volta a dizer que Jesus joga as bancas para cima, está representando nessa figueira uma aparência enganosa, porém o fruto, que era sua essência, irmãos, não estava ali. Assim é para nós, igreja. A igreja ela não pode viver de aparência, não pode. Não adianta nós investirmos mais de 2 milhões de reais na construção de um templo, ter todo um conforto luxuoso, seja de ar-condicionado, o melhor som. Isso é pecado? Não. Mas deve haver fruto. Deve ter fruto. Nós, igreja, pastores, obreiros, nós não podemos viver de aparência. Nós temos que dar fruto na obra do Senhor. Nós temos que fazer o fruto gerar outros frutos. A igreja, ela nunca, o exemplo da figueira traz para nós uma grande realidade do século 21. Igrejas lotadas de pessoas, templos lotados de pessoas, fazendo-se do templo um local de comércio, de negociata, mas o fruto não tem sido visto dentro desses locais. Mas qual que é o fruto? Aquele que Jesus fala assim, que o fruto, ele permanece. Como? Sendo fruto, gerando semente e dando mais frutos. Quando nós vivemos apenas de uma aparência, a aparência simplesmente ela engana. E isso leva com que pessoas passam a não mais ter uma viva esperança naquilo que nós acreditamos. E que eu li lá no capítulo 3 de 1 Pedro, no verso 15, com mansidão, e explicar qual a razão dessa viva esperança dentro do nosso coração. Porque sabemos que no grande dia da colheita, irmãos, nós, trigos, seremos colhidos. Todo joio, primeiramente, será arrancado. Por isso que eu volto a dizer, a parábola do joio e do trigo. O semeador plantou o trigo, cresceu. Veio o quem que plantou o joio? Quem? Quem lá já leu a parábola do joio e do trigo? Quem já leu? Quem plantou o joio? O inimigo. O joio foi plantado aonde? No meio do trigo, pelo diabo.
Olha que interessante, pelo inimigo. Então, irmãos, sempre vai haver o trigo e sempre vai haver o joio. O dono do trigo pôde arrancar o joio? Não. Por quê? Porque poderia junto arrancar o trigo. Mas no grande dia da colheita, irmãos, no grande dia da colheita, que será feita por mim e por você, não, por ele, o joio será arrancado no meio do trigo e será lançado no fogo, e o trigo será colhido e levado ao dono que lhe pertence. Então, igreja, não nos preocupemos, vamos dar fruto. E se porventura o inimigo plantar joio no meio do trigo, não se preocupe, não se incomode com isso. Não queira tirar o joio, sendo que não é a nossa responsabilidade tirar. Mas vai chegar o momento do joio. E o momento do joio é fogo. Então, irmãos, a igreja é isso. A igreja sempre vai ter o adversário trabalhando, sempre vai ter a semeadura do joio. Mas o trigo jamais deve se deixar corromper. O trigo ele deve continuar sendo trigo, porque o seu dono sabe que você é trigo. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Estarei lendo a conclusão. Pode ler, pastor. Fala, pastor. Viver uma vida de aparência é caminhar para o secamento e a morte. Quando somos cristãos genuínos, produzimos frutos de nossa ligação com Cristo. Há muitas pessoas travestidas de cristão, embora o seu interior de nada se apareça com Cristo. Ligados a Cristo, é impossível viver aparência. Ligados com Cristo, é impossível viver de aparência, porque os frutos do Espírito serão verdadeiros e abundantes. Ou seja, Isso. Irmão, só para a gente encerrar, vamos ler a conclusão todo mundo junto aí? A conclusão diz assim, no 3. Espera aí. No 3, 1, 2, 3. Numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração e a adoração ao Pai eterno. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E semana que vem, irmãos, um tema muito